Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui nesta casa. E eu vou começar com 2 recadinhos. O primeiro é que neste domingo, não haverá palestra e passe às 10 horas da manhã, por conta de que vai ser uma atividade de integração entre pais e crianças para o encerramento do semestre da infância. E o segundo recadinho é que nós estamos com o bazar de inverno. Eu não sei se todos sabem, nós temos um departamento de promoção social, que funciona às quartas-feiras, a tarde toda, aonde se dá para uma comunidade carente, né, as meninas que estão grávidas ou que já tiveram filhos até 3 anos, se dá o leite, porque normalmente são esses leites especiais, nano, estogênio, que custam bastante, e uma cesta básica para a família durante todo esse período. E as voluntárias, além disso, por isso tem o nome promoção, porque não é só dar o peixe, é se ensinar a pescar. Então, se ensina para essas mãezinhas uma atividade que depois elas possam exercer e gerar renda para elas. Aprendem a fazer artesanatos, bordados, pinturas, etc. São uma atividade muito importante. E a renda deste bazar, logicamente, que foram peças produzidas por voluntárias da sala de tricô e crochê, além de doações de outras voluntárias, a renda desse bazar vai reverter para essa atividade de se comprar leite, cesta básica, etc. e tal, para essas pessoas. Então, a gente pede que quem puder, depois da palestra, vai ter uma pessoa na sala do bazar, que é logo depois da escada, à esquerda. Tenho problema de coordenação motora, eu tenho que pensar se é esquerda, mas é a esquerda. Então, esses 2 recadinhos dados, agora eu vou pedir para vocês sentarem confortavelmente nas suas cadeiras e fazerem 2 respirações bem profundas. E assim, nos sentindo mais leves, desligados da materialidade, das coisas do nosso dia a dia, podemos nos conectar com o plano espiritual superior e agradecer à equipe espiritual da casa, que sempre prepara o ambiente para nos receber com muito carinho, colocando aqui energias muito positivas, que vão nos ajudar a reenergizar, a sairmos daqui melhores do que quando entramos. E que possamos utilizar esses momentos que vamos ficar aqui, escutando a respeito da doutrina, no sentido de aprendermos, de colocarmos em prática alguma coisinha, porque nada acontece por acaso. O fato de nós estarmos aqui hoje, escutando este tema proposto pela assessoria, é porque lá no fundinho ele vai ser importante para nós. E, por fim, com essa energia que estamos sendo recarregados, que possamos, durante essa semana, espalhar com todas as pessoas com quem convivemos, com nossa família, com nossos amigos, com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho. Que todos possam se sentir praticando a caridade, no sentido de auxiliar, de ajudar os outros a ficarem melhor. Que assim seja. E aí,
Como vocês já viram, né? Hoje nos cabe falar sobre esse tema das bases da transformação pessoal. O nome é bonito, mas nós vamos transformar isso em miúdos, como se diz. Esse tema foi proposto pela assessoria há um mês atrás. E logo que eu recebi, eu pensei, nossa, que coisa interessante. E já desenhei mais ou menos o que eu achava que seria importante tratar com vocês. E aí, eu começo falando que antes da gente falar sobre as bases, a gente precisa saber aonde que a gente encontra as bases para fazer a nossa transformação pessoal. E para mim a resposta é óbvia. Para mim, não sei para vocês. Aqui a gente coloca o que a gente entende sobre essa doutrina, sobre esse tema. Mas não é uma opinião fechada. Para mim, as bases estão na doutrina espírita. E aonde na doutrina? Vamos voltar um pouquinho. No Livro dos Espíritos, eu selecionei 5 capítulos. Não sei se alguém já folheou, já leu. Ele é dividido em 4 livros. No livro 2º, o capítulo 4, fala sobre a pluralidade das existências, ou seja, a reencarnação. Para mim, esse tema, depois a gente vai falar por quê, é uma das bases da transformação pessoal. Depois, no livro 3º, quando ele fala sobre as leis morais, no capítulo 8, ele fala sobre a lei do progresso, que também, para mim, tem muito a ver com as bases da transformação pessoal. E no capítulo 12, perfeição moral, onde vai falar sobre os vícios, as virtudes, né, e o conhecimento de si mesmo. Por fim, o último capítulo que eu pincei aqui, do livro 4, Esperanças e Consolações, vai falar sobre penas e gozos terrenos. Então, vamos agora esmiuçar um pouquinho cada um desses temas. Dentro do capítulo da reencarnação, Kardec pergunta aos espíritos, qual a finalidade da reencarnação? E a resposta dos espíritos é bastante simples. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Senão, onde estaria a justiça? E o que é a expiação? É uma oportunidade nos dada para reparar os nossos erros. Olha as bases da transformação pessoal. Se nós temos que reparar o que a gente errou, a gente tem que mudar para melhor. Não cometer os mesmos erros. Dentro do capítulo da Lei do Progresso, que fala que todos nós somos criados simples e ignorantes e que vamos chegar à perfeição, que o progresso é uma lei irrevogável, todos nós estamos progredindo, a menos que, por preguiça, a gente estacione. Jamais retrogradamos. Então, também entendo que, se a gente está se melhorando, a gente está fazendo uma transformação pessoal. E essa questão nos faz pensar sobre as bases da transformação pessoal. De que maneira o Espiritismo pode contribuir para o progresso? Kardec pergunta aos espíritos. Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. E quando ele revela a vida futura, ou seja, a nossa imortalidade, o homem consegue ver melhor que ele consegue melhorar o seu futuro desde que ele melhore o seu presente. Já é, para mim, uma base que nos motiva a fazer a transformação pessoal. Dentro do capítulo da perfeição moral, Kardec pergunta, e essa pergunta é meio emblemática para o Espiritismo, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida
e de resistir ao arrastamento do mal? E a resposta dos Espíritos é: um sábio na antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. E para que nós vamos nos conhecer? Só para saber que a gente tem imperfeições? Não, para a gente poder aceitá-las e melhorá-las. Melhorar-se, no caso, não melhorar as imperfeições, porque elas podem ficar melhor a cada vez. 921, no capítulo, no último, né, de penas e gozos terrenos, no meio de uma pergunta, Kardec insere essa dúvida: poderá o homem conseguir uma felicidade relativa? E os Espíritos respondem que o homem é quase sempre o artífice da sua infelicidade. E aí ele diz que, se a gente praticasse a lei de Deus, nós podíamos sanar muitos sofrimentos e gozar de uma felicidade tão grande quando comporte o nosso nível evolutivo. Olha que notícia boa. Isso não é motivador para a gente pensar em fazer uma transformação pessoal? Para mim é. Quem quer ser feliz aqui? Graças a Deus, né? Então, se a gente quer ser feliz, vamos arregaçar a manga. Vamos colocar em prática essa transformação pessoal. Outro livrinho importante para mim sobre este tema da transformação pessoal é o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqui eu pensei 3 capítulos. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala sobre as causas atuais das aflições, entre outras coisas, né? O capítulo 6, que fala sobre o Cristo Consolador. E o capítulo 17, Sede perfeitos, os caracteres da perfeição. Bom, dentro do capítulo Bem-aventurado os aflitos, está dito ali que as causas dos sofrimentos, elas podem ser ter duas origens. Uma na vida presente e outra em vidas passadas. Então, é importante a gente entender a causa dos sofrimentos para mudar a nossa vida. Dentro do capítulo Cristo Consolador, na instrução dos Espíritos, tem essa frase que eu coloquei até em vermelho porque eu achei ela maravilhosa. Deus quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Que bacana, né? Só que nos dá muita responsabilidade, porque a gente tem essa coisa do livre-arbítrio, né? Nós podemos ter liberdade para escolher, só que a responsabilidade vem junto, né? Nós temos que modelar o nosso interior. E, por último, no capítulo Sedes Perfeitos do Evangelho, tem essa emblemática frase aqui também, de Allan Kardec, que a gente reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Essa transformação moral é uma transformação pessoal, é uma reforma íntima, né? E já diz aí que não é fácil, porque a gente tem que fazer um esforço danado para domar as nossas imperfeições. Não é uma coisa assim que eu durmo hoje, digo amanhã eu vou acordar boazinha. Nossa, perfeita. Infelizmente não é tão fácil assim, né? A gente precisa fazer um esforço contínuo, mas graças a Deus isso é reconhecido. Né? A espiritualidade acaba premiando os nossos esforços.
sobre as bases da transformação pessoal, para mim, é isso. São esses temas que me dão o motivo, a razão, para que a gente coloque em prática essa transformação pessoal ou reforma íntima. Mas, preparando esse tema, eu assisti uma palestra no YouTube da Rosângela Leonardo da Silva. Eu nunca tinha ouvido nada dela, mas assim, o tema era esse, e achei bem bacana o conteúdo do que ela falou. Ela fala que o importante é a gente colocar em prática essa reforma íntima, e que normalmente os espíritas reclamam que não existe um instrumento que facilite essa aplicabilidade. E também coloca as bases na reencarnação e na lei do progresso, porque se a gente está aqui reencarnando para nos melhorarmos, né, e vamos tender à perfeição, nós temos que fazer a nossa parte. Ela cita o livro de Divaldo Franco, Autodescobrimento, uma busca interior, pelo espírito Joana de Ângeles, que fala uma frase que também gostei bastante. Ninguém reencarna sem um auto-objetivo psicológico, que não seja refazer os caminhos antes percorridos de forma equivocada. Então, gente, quando a gente lê as obras de André Luiz, explicando a reencarnação, existe um plano lá do Ministério da Reencarnação, um plano do qual nós, espíritos, por vezes até participamos, escolhendo o que a gente vai viver, porque lá está tudo certo, né? A gente está com um bom objetivo, né? Aí a gente encarna, tem o benefício do esquecimento, e aí temos essa famosa faca de dois legumes, que eu chamo, que é o tal do livre-arbítrio, que a gente, por vezes, não utiliza muito bem, e aí se afasta daquele plano anterior. Mas a gente vem com o objetivo de se melhorar. A gente sabe aonde a gente precisa melhorar. Voltando ainda aqui, só para esclarecer, que é importante a gente saber que a gente pode se equivocar em sentimentos, em comportamentos, mas que a cada reencarnação a gente vai ter que dedicar um novo olhar, ampliar a nossa consciência sobre esses comportamentos, esses sentimentos, no intuito de nos melhorarmos. E a doutrina espírita fala que a gente não vai ser completamente feliz enquanto a gente não for perfeito. Mas não fiquem tristes, porque tem aquela frase que a gente leu ali do Livro dos Espíritos, que a gente vai poder gozar de uma felicidade relativa, tão grande quanto for compatível com o nosso nível evolutivo, desde que a gente siga as leis divinas. E aí, quando a gente fala de sofrimento, a Rosângela fala que a gente tem uma grande tendência, e eu concordo com ela, em usar o foco externo. E ela dá um exemplo de uma pessoa que está tendo problemas com o chefe. E aí ela vai desabafar com a amiga. Olha, meu chefe é uma pessoa difícil, ele é muito exigente, ele é arrogante, eu não aguento mais. Eu preciso que ele perca essa chefia para eu ser feliz. Esse é o foco externo. Quem precisa mudar? O chefe. E nós temos algum poder, uma varinha mágica para mudar o outro? Não temos. Nós não temos capacidade de alterar o comportamento do outro, a não ser psicólogos, né? Há exceções, agora eu olhei o Alvas, lembrei. Mas, na nossa vida normal, assim, a gente não consegue mudar o comportamento, podemos mudar o nosso. E o que seria o foco interno da análise? A pessoa vai desabafar com o colega e diz assim, olha,
eu não gosto do meu trabalho. E parece uma coisa, eu não consigo chegar no horário. Eu não consigo executar as minhas tarefas bem. Parece que sempre dá alguma coisa errada. E aí o meu chefe não gosta do meu trabalho. Eu preciso achar uma solução para resolver esse problema. Esse é o foco interno. A pessoa está vendo o problema nela. E aí sim ela pode tomar uma atitude de resolver. Mas esse normalmente não nos dá prazer. Nesse capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, quando a gente lê, a gente percebe esse foco interno do problema. Porque quando a gente busca as origens dos males terrenos, a grande maioria está escrito lá. É uma natural consequência do comportamento, da atitude de quem sofre. Então, quem que a gente pode culpar pelos nossos sofrimentos, senão a nós mesmos? Porque foi falado aqui que normalmente o homem é o artífice da sua infelicidade, né? Então, é o homem que causa, na grande maioria, os seus próprios infortúnios. Mas não é fácil reconhecer, porque nós temos uma vaidade, não gostamos de pensar que somos os culpados. Então, a gente acha assim que culpa a sorte, culpa o azar, culpa a má estrela, enfim, a providência, enfim, alguém tem culpa para o meu sofrimento. E aí, a gente acaba não conseguindo resolver, porque a culpa é a nossa própria negligência. Os males que são causados pelo nosso comportamento equivocado, pelas nossas imperfeições, na grande maioria, eles se resolveriam se a gente trabalhasse para o nosso progresso moral ou o nosso progresso intelectual. Então, não é o sofrimento que bate à nossa porta. Nós somos os causadores deste sofrimento. E precisamos trabalhar na nossa transformação pessoal de melhora. A doutrina fala muito sobre as nossas imperfeições, os nossos vícios, porque eles são a causa do nosso sofrimento. E ainda propõe que quando a gente estiver em sofrimento, que a gente faça um olhar para as nossas imperfeições para descobrir qual está causando este sofrimento. Eu gostei dessa frase para fazer refletir sobre isso. Quem abandona o cultivo de si mesmo permite que o matagal das suas imperfeições tome conta de sua alma. Né? Quem gosta de planta já faz essa associação, porque às vezes a gente está lá, descuida um pouquinho, aquele matagal toma conta mesmo. Então a gente tem que estar sempre cuidando, trabalhando no nosso melhoramento. E a Rosângela cita um livro de Hermance Dufour que chama-se Reforma Íntima Sem Martírio. E ele dá um método que a gente pode aplicar para começar a fazer essa reforma íntima. E esse método é baseado em identificar as imperfeições observando os nossos sentimentos. Então, se nós estamos com raiva, se nós estamos bem, se nós estamos tristes, se nós estamos com dúvida, enfim, o que nós estamos sentindo identifica qual a imperfeição. E por que isso? Diz que o sentimento é a maior prova evolutiva do homem, porque nos diferencia das outras espécies, né? Então, nós precisamos observar
o nosso sentimento para nos entender. É como se ele tivesse a chave da nossa alma, o sentimento. Se nós conseguirmos observar o que nós estamos sentindo, nós vamos entender a nossa alma. E a partir da hora que a gente entende a nossa alma, é que a gente pode atuar tentando mudar alguma coisa, né? E aí, afastar o sofrimento. Joana de Ângeles tem uma frase também nessa mesma linha de raciocínio, bastante interessante, principalmente o finalzinho, mas ela é meio longa, mas vale a pena, eu garanto. O ser consciente deve trabalhar-se sempre, partindo do ponto inicial da sua realidade psicológica, aceitando-se como é e aprimorando-se sem cessar. Somente consegue essa lucidez aquele que se autoanalisa, disposto a encontrar-se sem máscaras e sem deterioração. Este final me pegou, que eu achei maravilhoso. Para isso, não se julga, nem se justifica, não se acusa, nem se culpa, apenas descobre-se. Então, a gente precisa saber olhar para nós mesmos com carinho, sem julgamento, sem crítica, apenas olhar e entender o que está se passando dentro de nós. Porque quando a gente entende e a gente aceita que aquilo é nosso, é que a gente pode operar a mudança. Porque para o homem melhorar-se, não é importante que ele saiba as suas qualidades, as suas virtudes. Ele precisa conhecer as suas imperfeições, os seus vícios. E se nós estamos aqui num mundo de provas e expiações, vou lhe dar uma notícia triste. Todos nós temos um pouquinho de imperfeição, né? Para não dizer mais. E aí, dentro das bases da transformação, vem, se nós somos imortais, né? A cada encarnação, nós temos que praticar um melhoramento para chegar à perfeição. Nós temos que conhecer as nossas imperfeições e tomar a atitude de mudar. Porque nenhuma mudança acontece por milagre. Bom se fosse. Então, agora eu vou decretar aqui, todo mundo vai se melhorar aqui. Não pode assim. Não é assim que funciona. É preciso... ali fala em luta, não sei, tem gente que não gosta desse termo, mas é uma coisa assim que nós precisamos fazer um trabalho árduo, né? Para conseguir essa mudança, esse melhoramento. Por exemplo, se uma pessoa diz que eu sou orgulhosa e eu não reconheço em mim esse orgulho, eu não vou mudar nunca. Eu digo, não, você que não me conhece, você que não sabe o que você está falando. Eu só vou praticar alguma mudança em mim se eu pensar, poxa, mas como é que eu dei essa impressão? Onde é que eu pisei na bola quando eu estava falando com essa pessoa que ela me classificou como orgulhosa? Aí sim eu vou dizer, realmente, preciso melhorar nisso, naquilo, naquele outro. Então, é com essa análise, sem crítica, e se aceitando, é que a gente vai poder operar essa mudança. A Rosângela cita um outro exemplo de uma pessoa que reclama, porque diz assim, eu sou uma pessoa muito boa, todo mundo abusa de mim. Me pedem dinheiro emprestado, ninguém lembra de devolver. Marcam um compromisso comigo, ninguém aparece. Fico lá que nem dois de pau esperando, nada. E aí esse é o foco externo. Porque nesse depoimento, a pessoa precisa que todo mundo mude para ela ser feliz. Né? Quando, na realidade, se ela fizesse uma análise com o foco interno, usando o método de Hermance de Foucault, que é observar o sentimento, ela vai ver, mas
eu cedo de forma exagerada. Por que eu tenho medo de dizer não? Olha aí, ó, medo. Identificou o sentimento. E por que ela tem medo? Porque ela tem medo que os outros não gostem mais dela. Que as pessoas se afastem dela. Aí, ela identificando o problema, ela vai pensar, puxa, eu tenho que colocar um limite nisso, porque o medo é uma imperfeição. E aí, eu definindo o limite, as pessoas não abusam mais dessa pessoa. E essa coisa de aprender a dizer não, eu tenho que rir porque, quando eu estava pesquisando esse tema, sobre a importância de dizer não, veio uma foto no WhatsApp que eu achei interessantíssima. Estava assim, precisamos aprender a dizer não. E daí uma pessoa pergunta, vamos comer pastel? A outra responde, não vejo por que não. Então, a pessoa aprendeu a dizer não, né? Mas foi comer pastel. E, aliás, eu iria também, porque eu amo pastel. Então, nós podemos analisar também o comportamento dessa pessoa quando ela se classifica como uma pessoa boa. E aí verificar que nenhuma virtude é baseada no medo. Então, a bondade está associada à liberdade. Que a pessoa boa é uma pessoa livre, é uma pessoa verdadeira. Ela consegue se expressar de maneira verdadeira. Então, realmente, ela não é uma pessoa boa. Mas ela pode ainda dizer, ai, mas isso acontece comigo porque Deus quis assim, eu tenho que aceitar, isso é uma coisa divina. E aí a gente pode lembrar da pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Não é Deus, então, que lhe impõe as atribulações da vida como castigo? E a resposta, Deus dá liberdade para você agir como quiser. Mas Ele também pede a responsabilidade das suas atitudes e das suas consequências. Mais ou menos o que está dito aqui. Deus é tão generoso que te dá liberdade de plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente aquilo que você plantou. Difícil, né? Mas a responsabilidade, então, é totalmente dela, das pessoas abusarem dela. Não é uma coisa, uma prova divina, não é porque ela é boa demais, nada disso. Um outro exemplo, a Rosângela dá, falando de um casal que entrou no Vigilantes do Peso. Eu não sei se vocês conhecem o Vigilantes do Peso, mas é uma organização que ajuda as pessoas a emagrecer. Ajuda entre aspas, porque ele recebe para isso. Mas você vai em reuniões semanais, na primeira ele te dá um livrinho ensinando como que você faz para medir a tua comida, balancinha, colherinhas, etc. e tal, e um cardápio que você tem que seguir para ter aquela quantidade de calorias que vão permitir você emagrecer. E toda semana você tem que ir lá e se pesar na frente de todo mundo, isso é desagradável, a beça, mas... E aí tem reunião onde uma pessoa do Vigilantes faz palestrinhas de motivação para emagrecimento, etc. e tal. E ela também chama alguém que teve um resultado para dar depoimentos. E aí entrou um casal, e os dois precisavam emagrecer, e a mulher foi dar um depoimento. E ela resolveu falar mal do marido. Porque este meu marido, ele me irrita. Porque ele chega de manhã, ele pega o pedacinho de queijo dele lá e põe na balancinha. Depois ele pega a geleia, a colherinha, e vê se deu certo e põe no pãozinho dele. Daí ele corta, tira o miolinho, porque é um dos conselhos do Vigilantes, né, quando é pão francês, que você tira o miolo, que fica melhor, menos calórico. E aí tal, e ela é irritada com aquilo, nervosa. Aí depois, é a mesma coisa quando ele tem que tomar remédio homeopático. Ele me põe aquele despertador que fica o dia inteiro, porque é de meia em meia hora, é de uma em uma hora que ele tem que tomar aquele remédio. É uma coisa horrível e tal. E aí, fazendo uma análise, ela tinha raiva, era da disciplina dele. Ele era muito metódico, muito disciplinado, ele sabia observar as regras, obediente. E ela
era a bolinha vermelha ali. Ela tinha inveja daquela disciplina. Por quê? Porque ela não era disciplinada. Então, se ela conseguisse olhar o sentimento dela, entender que ela era inveja da disciplina dele, ela podia tomar uma atitude e se melhorar. Só que ali não era o foco, né? Era emagrecer, não era resolver o problema da inveja. E existe um dito em psicologia, que até eu não conhecia, conheci com a Rosângela. Magoou, doeu, leva para casa que é teu. Que a gente tem uma tendência de fazer essa projeção. O que é meu que eu vejo no outro? Quando alguma coisa incomoda no outro. E eu até li um livro há muito tempo atrás, que eu me lembrei, chama Por que tenho medo de dizer quem sou? Que explica mais ou menos isso. Que a gente enxerga os nossos defeitos no outro, mas não aceita. Critica o outro. E eu conheci uma pessoa que ele já acordava de manhã mal-humorado. Sabe aquela pessoa que acorda já? Bom dia por quê? Não sei, é uma coisa assim, era nata na pessoa. Acordava já de mau humor. E convivendo com outra pessoa que também era mal-humorada de manhã, de repente, na mesa, fala assim, você viu como aquela pessoa é mal-humorada de manhã? E eu pensei comigo, está falando comigo ou com ele? Porque não é possível. A pessoa não se enxerga, gente. É mais ou menos assim. A pessoa tem aquele defeito, mas não se enxerga. E se não se reconhecer, não vai fazer nada para mudar. As reações emocionais, elas parecem insignificantes, mas elas são extremamente importantes para acender aquela luzinha e nos mostrar aonde estamos. Você está aqui. Né? Porque é ela que vai identificar qual é a imperfeição que está operando no momento. Chico Xavier tem um livro chamado Alma e Coração, Psicografia de Emmanuel, e no capítulo 38 ele fala sobre reações. E dentro dessas reações, resumindo a ópera para vocês, é isso aí. O que importa não é o que acontece, mas como reagimos. E aí eu vou contar para vocês um caso hipotético de 3 acidentes de trânsito sem vítimas. Apenas o carro da frente para de repente e o de trás avança e bate. No primeiro caso, o motorista da frente desce. Isso se classifica como culpa de quem bateu atrás. É código de trânsito, não tem o que discutir. O da frente desce, olha o carro dele, o de trás desce, olha, você me desculpa, eu não sei onde eu estava com a cabeça, não consegui parar, mas não se preocupe, eu tenho seguro, vamos resolver isso, já dá o número do seguro para ele ligar e tal, não sei o que, aciona. Beleza, saem os dois não felizes, porque aconteceu um acidente, mas relativamente tranquilos. Segundo caso, o motorista da frente já sai gritando. Ah, você onde estava com a cabeça? Não viu que o meu carro parou? Eu precisei parar. E você entrou, bateu, agora estragou. E eu não posso ficar sem o carro. O cara de trás não consegue nem sair do carro de medo. Para tentar dizer que ele tem seguro, que ele vai pagar, ou etc. e tal. Não consegue. Terceiro caso, o cara já sai de trás com um negócio na mão e já começa a quebrar o vidro do cara de trás, que já quer bater isso e aquilo, o cara já acaba arrancando, saindo fora e não consegue nem falar com o cara. A mesma atitude, a mesma coisa aconteceu, a mesma situação, 3 reações completamente diferentes. Então, o que importa não é o que acontece, é como nós reagimos. E eu sempre digo que, por vezes, a gente tem até razão. Mas acabamos perdendo com a nossa reação. Quando a gente exagera, extrapola, não respeita o outro. Então, é muito importante a gente pensar como a gente reage às situações.
se a gente não pensar e colocar qual é a imperfeição que está causando esse problema, por vezes aquela coisa vai se repetindo na nossa vida. Então, o sofrimento é nosso e a responsabilidade também é. Nós precisamos fazer uma análise honesta do nosso sofrimento e das causas. Quem aqui já não ouviu alguém dizer assim, eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu começo e o negócio não dá certo, ele parece uma pessoa, e daí já vem já é violento, já é isso, aquilo, já é ciumento, papapá. O segundo também é a mesma coisa, o terceiro... O problema não está nos outros, está na pessoa que não identificou qual é a imperfeição que está atraindo aquele tipo de relacionamento, né? Então, é importante a gente identificar para que a gente não vá estar sempre passando por situações semelhantes. Quando a gente fala sobre vitimismo, a gente pode definir aquelas pessoas que dizem que a culpa é sempre dos outros, que vivem se queixando. E sempre tem uma justificativa, porque o erro não é dela, né? Ela é só vítima. E a gente pode pensar numa grande questão. A gente quer ser, nesta vida, criança espiritual, aquele ser que está sempre precisando de consolação, de amparo, ou, como diz André Luiz no livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, que os nossos benfeitores espirituais, eles torcem para que o ser humano adquira a sua independência, que conquiste a sua felicidade, mas muitos optam para conseguir somente a consolação. Então, vamos fazer uma reflexão. O que eu quero para a nossa vida? Então, eu vou continuar a ser uma criança espiritual, buscando a consolação sempre dos amigos espirituais, refém da emoção dos outros, né? Sem se realizar? Ou a gente quer assumir a responsabilidade da nossa vida, buscando um relacionamento maduro com os amigos espirituais e buscando a nossa felicidade, buscando prazer. O que será que a gente quer para a vida? E ela termina refletindo com uma frase de Jesus. Vós sois deuses. Tudo o que eu faço, vós podeis fazer. É um convite para que a gente assuma a responsabilidade da nossa vida. Nós somos deuses, né? E aí, eu vou fazer aqui uma oração que foi recebida, uma psicografia no CELI em 2017, onde a gente vai refletir nessa oração sobre como utilizar bem o nosso livre-arbítrio. Obrigada, Senhor Deus, pelos meus olhos, que podem ver. Com eles eu posso ver a luz e a sombra, a dor e a alegria, as cores e a penumbra. Mas mais que agradecer pelos meus olhos, eu agradeço o livre-arbítrio que me permite escolher entre essas situações a que eu desejo. Obrigada, meu Deus, pelos meus ouvidos, que podem ouvir os sons harmoniosos de uma música e os gritos da raiva insana. Mas, mais que isso, eu glorifico a possibilidade de escolher com que som eu pretendo preencher os meus ouvidos e a minha alma. Obrigada, meu Deus, pela minha inteligência, que me possibilita o aprender, ter o conhecimento de tudo que a minha mente alcança. Mas glorifico ainda a capacidade de entender que, por mais que a minha inteligência busque respostas, terei que humildemente reconhecer que nem tudo ela pode alcançar. Obrigada, meu Deus, pela vida que me proporciona o olhar, o ouvir, o aprender, o evoluir.
Mas mais do que isso, eu agradeço a consciência de saber minha evolução constante, para que neste processo se glorifique cada vez mais a luz divina, que em mim é a tua presença, que é a tua luz, que é o teu amor. Obrigada, Deus de todos nós, não apenas meu Deus, por tudo ser como é, e que glorificando sua criação, eu possa traduzir com meus atos, com minha voz, com meu olhar, com um mínimo gesto, a tua presença em mim. Obrigada, Deus, por eu ser uma criação do seu amor, por estar mergulhado neste amor que me permite amar cada vez mais. Então, gente, que fique aqui essa mensagem da transformação pessoal, da reforma íntima, da importância da gente estar com esse olhar para o nosso interior e de percebermos as nossas imperfeições. Eu, por exemplo, tenho uma lista. E é lógico que a gente não vai começar a atacar todas de uma vez, porque daí fica difícil. Então, vamos selecionar essa aqui, vou começar por essa. Vou fazer um trabalhinho, vou estabelecer um objetivo, né? Eu posso pedir ajuda de uma pessoa que conviva comigo. Olha, cada vez que eu fizer uma ironia, me dá um toque. Eu não quero mais ser irônica. Ou qualquer outro tipo de coisa que nos auxilia nesse processo de transformação pessoal. E fica a reflexão, não é fácil, mas é o caminho. E aí eu vou colocar, para a gente não se sentir mal, uma mensagem de estímulo para nós aqui, que dura 5 minutos, gente, não é muito. Você é especial. Você pode ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não se esqueça de que sua vida é a maior empresa do mundo. Só você pode evitar que ela vá à falência. Há muitas pessoas que precisam, admiram e torcem por você. É importante que você sempre se lembre de que ser feliz não é ter um céu sem tempestades, caminhos sem acidentes, trabalhos sem fadigas, relacionamentos sem decepções. Ser feliz é encontrar força no perdão, esperança nas batalhas, segurança no palco do medo, amor nos desencontros. Ser feliz não é apenas valorizar o sorriso, mas refletir sobre a tristeza. Não é apenas comemorar o sucesso, mas aprender lições nos fracassos. Não é apenas ter júbilo nos aplausos, mas encontrar alegria no anonimato. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz não é uma fatalidade do destino, mas uma conquista de quem sabe viajar para dentro do seu próprio ser. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar autor da própria história. É atravessar desertos fora de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da sua alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo. É ter coragem para ouvir um não. É ter segurança para receber uma crítica, mesmo que injusta. É beijar os filhos, curtir os pais e ter momentos poéticos com os amigos, mesmo que eles nos magoem. Ser feliz é deixar viver a criança livre, alegre e simples que mora dentro de você. É ter maturidade para falar, eu errei. É ter ousadia para dizer, me perdoe. É ter sensibilidade para confessar, eu preciso de você. Ser feliz é ter a capacidade de dizer, eu te amo. Desejo que a vida seja um canteiro de oportunidades para você.
Que nas suas primaveras você seja amante da alegria. Que nos seus invernos seja amigo da sabedoria. E quando você errar o caminho, recomece tudo de novo. Pois assim, você será cada vez mais apaixonado pela vida. E descobrirá que ser feliz não é ter uma vida perfeita, mas usar as lágrimas para irrigar a tolerância. Aproveitar as perdas para refinar a paciência, as falhas para esculpir a serenidade. Usar a dor para lapidar o prazer e os obstáculos para abrir as janelas da inteligência. Jamais desista de si mesmo. Jamais desista das pessoas que você ama. Jamais desista de ser feliz, pois a vida é um espetáculo imperdível. Porque você é especial. Pessoas especiais sabem dividir seu tempo com os outros. São honestas nas atitudes. São sinceras e compassivas. E sabem que o amor é parte de tudo. Pessoas especiais têm coragem de se doar aos outros, sem nenhum interesse oculto. Não têm medo de ser vulneráveis. Acreditam que são únicas e gostam de ser quem são. Pessoas especiais se importam com a felicidade dos outros e os ajudam a conquistá-la. Pessoas especiais são aquelas que realmente tornam a vida mais bela e mais feliz. Então, vocês são especiais. Muito obrigada pela presença aqui. Obrigada.